Nessa experiência de hoje, vamos aprender como funcionam os capacitores. O capacitor é um componente eletrônico feito de duas placas condutoras separadas por um isolante e que tem a propriedade de armazenar cargas elétricas. Então, para a nossa experiência, vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, 3 capacitores eletrolíticos, um de 470 micro por 16 volts, um de 100 microfarads por 25, um de 10 microfarads por 25 volts. É claro que as tensões de trabalho desses capacitores pode ser maior, até porque a alimentação do circuito é 6 ou 9 volts. Um LED verde e um vermelho, 2 resistores de 1K e uma chave HH, aquela de 3 terminais. Então montamos o circuito aqui do lado. Quando eu fechar a chave do meio para cima, eu estou ligando o terminal positivo do capacitor no mais B. Daí o capacitor vai se carregar, vai passar uma corrente pelo circuito, que é a corrente de carga do capacitor, e o LED verde vai acender. Quando o capacitor já estiver carregado, não vai ter mais a corrente e o LED apaga. Portanto, o tempo que o LED vai ficar aceso depende do tempo que o capacitor demorar para carregar. Quando eu empurrar a chave do meio para baixo, eu vou ligar o polo positivo do capacitor no terra, que é onde está o polo negativo também. Daí o capacitor vai se descarregar através do LED vermelho. O tempo que o LED vermelho vai ficar aceso é o tempo que o capacitor demora para carregar. Então a chave para cima o capacitor carrega, acende o verde. Do meio para baixo o capacitor descarrega e acende o vermelho. E aqui nós temos o circuito já montado. Quando eu ligar a chave do meio para cima, o capacitor vai se carregar e vai acender o LED verde. E quando eu empurrar do meio para baixo, o capacitor vai descarregar e vai acender o LED vermelho. Para que vocês possam ver melhor o efeito, eu vou pedir para o meu câmera, o Henrique, que diminua a iluminação. Muito bem. Agora prestem atenção. Percebo que esse tempo que o LED ficou aceso foi o tempo que o capacitor demorou para carregar. Então nesse instante ele está carregado. Empurrando a chave do meio para baixo. E aí o capacitor descarrega. Carregando. Descarregando. Agora, esse capacitor aqui é de 470 microfarads. Ele demora um certo tempo para carregar. Agora vamos colocar um capacitor menor. Esse aqui, de 100 microfarads. No lugar de 470. E agora vamos repetir a experiência. Olha, percebam que o capacitor mais baixo carrega mais rápido e descarrega mais rápido também. E agora vamos substituir o capacitor por um de 10, menorzinho. Vamos ver o que vai acontecer. Colocamos o capacitor de 10 aqui. E vamos repetir a experiência. Olha a velocidade com que ele carrega e descarrega. Portanto, quanto menor o valor do capacitor, mais rápido ele carrega e descarrega. E quanto maior, mais tempo demora para carregar e descarregar. E agora, no mesmo circuito montado anteriormente, nós ligamos a chave e o capacitor está carregado. O capacitor de 470. Para comprovar que ele está carregado, eu vou tirar ele do circuito e vou medir a tensão nos terminais dele usando o multímetro digital. Observe ali, ó. Nós temos 7,3 volts no terminal dele. É claro que a tensão vai diminuindo, com o tempo ele vai descarregando. Se eu quiser descarregá-lo mais rápido, basta eu emendar um terminal no outro, assim. E agora, ele está quase completamente descarregado. Então existe esse outro método para descarregar o capacitor, ligar um terminal no outro. Nessa próxima experiência, nós vamos estudar o capacitor numa das suas funções principais nos circuitos eletrônicos, que é bloquear a corrente contínua e deixar passar a corrente alternada. Para essa experiência, vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, um transformador de 9 ou 12 volts para qualquer corrente, qualquer amperagem, 4 capacitores, um eletrolítico, 100 microfarads por 25 volts, um capacitor comum de 470 nanofarads, um outro capacitor comum de 100 nanofarads e um outro capacitor de cerâmica de 470 pico. Um diodo N4148, um LED, um resistor de 1K e uma chave HH. E aí montamos esse circuito aqui do lado.
Quando a chave fechar o contato do meio para cima, eu vou ligar o circuito, aonde está o capacitor e o LED, no mais B. No mais B a tensão é contínua, então vai passar uma corrente contínua pelo circuito enquanto o capacitor estiver carregando. Quando o capacitor já está totalmente carregado, não vamos ter mais a corrente passando e o LED vai ficar apagado. Portanto, aqui nós vamos comprovar que o capacitor bloqueia a corrente contínua. Agora, fechando a chave do meio para baixo, o capacitor vai ser ligado no transformador. O transformador fornece tensão alternada. E a tensão alternada vai produzir uma corrente alternada que vai circular por esse circuito. Então o LED vai ficar aceso o tempo todo. Corrente contínua, o LED não acende. E corrente alternada, o LED fica aceso o tempo todo. Aqui nós vamos substituindo o capacitor por outros de valores menores. Começamos com o eletrolítico e vamos colocando outros de valores menores, para você ver que conforme vamos diminuindo o capacitor, a corrente também vai diminuindo no circuito. E aqui nós temos o circuito montado. Sempre colocamos o diodo em paralelo com o LED, só que ao contrário, porque na hora que eu ligar na corrente alternada, quando ela estiver num sentido, vai acender o LED, no outro sentido vai passar pelo diodo, para sempre ter corrente circulando por aqui. Aqui nós temos a chave HH, sendo que o terminal do meio vai alimentar a experiência, que tem o capacitor em série. O terminal de baixo vai ligado na corrente contínua, na linha de mais B. E o terminal de cima vai ligado na corrente alternada, no transformador. Então na hora que eu empurrar a chave do meio para baixo, vai passar uma corrente contínua pelo circuito, vai carregar o capacitor, o LED vai ficar aceso um pouquinho de tempo. Quando o capacitor já estiver carregado, o LED não vai acender mais, comprovando que o capacitor bloqueia a corrente contínua. Já quando eu puxar a chave do meio para cima, o capacitor vai ser alimentado, o circuito vai ser alimentado pela corrente alternada do transformador. E aí, como o capacitor deixa passar a corrente alternada, o LED vai ficar aceso o tempo todo. Então vamos comprovar. Ligando a experiência. Bom, aqui observe que a chave do meio para cima, o circuito está sendo alimentado com corrente alternada. Perceba que o LED fica aceso o tempo todo, porque o capacitor deixa passar a corrente alternada. Quando eu empurrar a chave do meio para baixo, o LED apaga, porque o capacitor, agora o circuito está sendo alimentado com corrente contínua, da linha de mais B. Então o capacitor não deixa passar corrente contínua. Deixa passar corrente alternada. Não deixa passar corrente contínua. Agora, quanto maior o valor do capacitor, mais fácil para a corrente alternada passar por ele. E quanto menor for o valor do capacitor, mais difícil para a corrente atravessar. Eu vou comprovar isso substituindo esse capacitor de 100 microfarads por um outro de 470 nano, 0,47 micro. Esse aqui. Observe como o LED ficou mais fraco. Eu vou pedir para o meu câmera diminuir a iluminação, para vocês verem melhor. Observe que com o capacitor mais baixo, passou menos corrente pelo circuito, o LED ficou mais fraco. Agora, se eu colocar um capacitor menor ainda, 100 nano, esse aqui, o LED fica mais fraco ainda. Observe. E se eu colocar um capacitor de 470 picofarads, bem pequeno, observe que o LED não acende mais, porque a corrente ficou insignificante, não é mais suficiente para manter o LED aceso. Então perceba que conforme diminui o capacitor, vai ficando mais difícil para a corrente alternada passar por ele. E conforme vamos aumentando o capacitor, vai ficando mais fácil para a corrente atravessá-lo. Então, quanto maior o valor do capacitor, mais fácil para a corrente passar. Quanto menor, mais difícil. Agora, se desse para a gente mudar a frequência da corrente alternada, que aqui é o transformador, está ligado na rede, como a frequência da rede é 60 Hz, a tensão alternada fornecida por ele é 60 também. Se desse para mudar a frequência, quanto maior a frequência, mais fácil para passar pelo capacitor também.